Olá, tudo bom? Que Deus abençoe sua vida, que você tenha uma vida absolutamente penetrada pelo divino esse dia e que você possa experimentar mais e mais do Senhor. Continuamos na exposição do Pai Nosso. A última vez nós falamos sobre a subsistência, sua necessidade e os seus perigos. Perigo de subir sobre os outros, de permitir o egoísmo, permitir a visão autocentrada, e aí tantos perigos que entram nisso. Hoje nós vamos falar um pouco sobre o que Jesus fala em relação ao outro, a relação com o outro, a relação com, porque nós vivemos num mundo com. E Jesus começa aqui dizendo que nós precisamos entender que a vida com o outro, ela gera dívidas. Ela gera uma dívida que não tem tamanho. Interessante isso, não é? Quando Jesus usa essa ilustração, assim, por assim dizer, jurídica, de alguém devendo um valor a outro, ele quer dizer que, por mais que amemos, por mais que nos doemos, por mais que nos coloquemos no centro, e aí devemos, das nossas relações, sempre vai haver espaço para perdão, para recapitulações, para revisões, sobretudo à luz da palavra. Ele diz, então, Mateus 6, capítulo 12, perdoa-nos as nossas dívidas, assim como perdoamos os nossos devedores. E não nos leve, nos conduza à tentação, mas livra-nos do maligno. Você sabe qual é a junção que Cristo faz aqui? Ele diz que não resolver nossas pendências emocionais. Por quê? Porque toda relação subjaz, traz ativa um débito. Nós, quando não resolvemos isso, nós nos colocamos em um caminho de tentação. Eu penso que literalmente a expressão aqui deveria ser uma prova que tem o caráter de nos fazer tropeçar. Não tem o condão maligníssimo, mas tem um condão de nos fazer errar o caminho, de perverter, sair da vertente correta. É ser levado à tentação não perdoar. Olha, que coisa reveladora. É interessante que a expressão aqui é a expressão comum para tentação, para prova, para teste, né? É o contexto que vai determinar aqui a expressão perasmos, aqui em perasmon. Muito bem. Outra coisa que me chama a atenção é que Jesus nos diz claramente que há uma correlação nossas dívidas e as dívidas que fazemos. Muito provavelmente, essa nossa dívida aqui, essas dívidas, são efetivamente com Deus. Ou seja, note isso, nós ainda somos pecadores. João vai dizer isso, lá na sua primeira carta, quando ele afirma que nós não apenas pecamos porque pecamos, nós pecamos porque ainda somos pecadores. O novo nascimento, essa vida celestial que vem do trono da graça, que penetra nossa mente, nosso coração, que faz com que vivenciemos uma metanoia, um retorno, uma redireção, uma reconfiguração no nosso GPS, nos direcionando direto para o alvo divino. Essa regeneração
que tem a sua contraparte na conversão, ela efetivamente não é uma divinização e não é, por outro lado, uma perfeição. Não podemos advogar a doutrina do perfeccionismo aqui, nesse momento. Ninguém vai viver perfeccionismo nesse nível, nessa trajetória, nessa caminhada, porque sim, nós caminhamos com o Senhor, caminhamos como discípulos de Jesus, né? Tentando viver a vida do Mestre, que pelo Espírito Santo hoje é o nosso referencial, é o trabalho que o Espírito Santo faz. Mas quando você esquece isso, você acumula dívidas diante do Senhor. Precisamos reconhecer, essas dívidas já foram pagas na cruz. Não precisamos de sacrifícios ou nenhuma outra coisa que, infelizmente, hoje satura e permeia o evangelicalismo moderno. As igrejas estão saturadas de sacrifícios. Não precisamos deles, porque Jesus pagou o preço na cruz. Mas precisamos reconhecer o que Deus fez por nós na cruz, quando nós perdoamos o outro, quando nós replicamos o processo, quando nós, entendendo que somos diariamente, cotidianamente perdoados por Deus, nós também perdoamos. Perdoar é um dever. Eu vou mais longe. Perdoar é um DNA de quem é discípulo de Jesus. Não apenas crente, mas discípulos de Jesus. Quando fazemos isso, nós nos livramos, nós somos salvos da ação dinâmica, da ação presente, da ação maligníssima, da ação destrutiva de Satanás. E aqui não é mal, é Satã mesmo. A expressão está num genitivo, que dá a ideia de posse aqui, de procedência, que é tu poneru, do maligno. Nos salvar, a expressão rissai, nos livrar a todo momento, está num auristo imperativo, é como se médio, né? Ou seja, como você estivesse muito interessado nesse livramento que Deus lhe dá efetivamente todos os dias. E por isso que nós não sucumbimos diante do maligno. É por isso que, como leão, como diz Pedro, ele está nos rondando, mas nós nos opomos a ele, resistimos a ele, presos no poder e na direção da palavra, na ação do Espírito Santo. Então, quando nós entendemos isso, quando nós resolvemos as nossas dívidas e pendências emocionais, nós nos livramos do poder e da ação tentadora, maligna, destrutiva do maligno. Que Deus nos abençoe.